Boa noite, gente. Paz do Senhor, tudo bem? Gente, o primeiro Maquir Podcast do ano de 2024. É uma honra estar aqui com vocês. Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Um feliz ano novo e que esse ano seja uma resposta de toda oração, de todo clamor, de tudo aquilo que vocês colocaram diante de Deus. Eu tenho certeza que esse ano vai ser abençoado em nome de Jesus. Gente, eu quero agradecer aos nossos apoiadores: Demarque Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis, Munhoz Empreendimentos e Estúdio Barber. Deus abençoe os nossos apoiadores e que todo aquele que quer de repente estar com a gente, apoiando a gente, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer ter vocês conosco. Gente, a gente vai hoje fazer algo diferente. A gente vai fazer meio que uma retrospectiva, né? E eu tenho certeza que você vai gostar. Então, por favor, fique aí, se inscreva no canal, acione o sininho e, por favor, compartilha, porque quantas mais pessoas a gente alcançar, mais eles vão ter a oportunidade de saber que Jesus cura, liberta e salva. Então, a gente vai ter 5 temas e 5 temas que foram extremamente importantes em 2023. Deus abençoe a todos. Maquir Podcast. Boa noite, meus amigos. Deus abençoe. Gente, eu quero começar com uma palavra, antes de tudo, em Juízes, capítulo 6, versículo 11, a história de Gideão, que todos nós conhecemos. E a palavra diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abzerrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, mas escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Ele disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Gente, é uma história que nós conhecemos de Gideão, e eu tô abrindo com essa palavra, porque essa palavra ela diz muito daquilo que aconteceu no ano. Pessoas improváveis, pessoas que não tinham, de repente, nenhuma perspectiva de nada no momento que viveram escravos de Satanás, mas sempre tem um momento em que o anjo aparece. Sempre tem um momento em que o anjo chega e diz, você é diferente de tudo isso que você está vivendo. O ambiente onde você está, o ambiente onde você está vivendo é totalmente diferente daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, eu quero agradecer primeiro muito a Deus, muito, por Ele ter nos proporcionado esse momento de ter pessoas tão especiais durante todo esse ano de 2023. Quer dizer, uma parte dele, né? Porque a gente começou ali um pouco meados de 2023, mas todas as pessoas que passaram aqui são pessoas que um dia estavam de uma forma e o anjo apareceu, e quando o anjo aparece, ele sempre observa, porque a palavra diz que o anjo estava observando sentado numa árvore, e ele observa cada atitude, cada caminhada, o jeito de cada um, e ele sabe o coração de cada um, e depois ele aparece. Só que quando ele aparece, gente, ele sempre dá um destino, ele sempre vem para transformar tudo aquilo que o diabo diz que nós somos, e nós somos totalmente diferentes. Nós somos filhos, nós somos aqueles que nascemos para libertar muitos, nós somos aqueles que fomos escolhidos para liberar e dizer o quanto Jesus é bom e o quanto ele cura, liberta e salva. E o nosso primeiro tema é uma vida no crime. Foi com o nosso amigo Carlinhos. Ele é um
um homem de Deus, um rapaz que sofreu muito na infância, né? Ele tinha um contexto de vida totalmente desestruturado em relação à família, lutou muito, mas muito mesmo, para não entrar na vida do crime, mas tinha uma referência muito forte do pai e da mãe. Mas ao mesmo tempo, o coração que ele tinha, Deus sempre conservou. Então, Carlinhos, ele passou pelo que ele foi preso, se envolveu, chegou um determinado tempo que se envolveu com droga, se envolveu com crime, mas ao mesmo tempo, quando ele teve num contexto pior deles, um contexto totalmente desproporcional com aquilo que ele imaginava, dentro da cadeia, e lá dentro ele conheceu a Cristo. Lá dentro ele teve esse momento transformador. Lá dentro ele viu que Jesus realmente existe, que ele vive, e ele está pronto para um momento que a gente venha até ele e diga: Senhor, eu não consigo, sem o Senhor eu não sou nada, e eu preciso de uma libertação. E Jesus está sempre pronto para libertar. Então, no meio de uma escravidão, no meio de um lugar totalmente hostil, é onde Jesus faz questão de pegar os improváveis, remover e trazer para fora e mostrar que ele é o Senhor de todos os exércitos. Gente, acompanhe um trecho aí da história do Carlinhos e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Deus abençoe. Ali eu comecei a fumar maconha, ali eu comecei a experimentar as drogas sintéticas, LSD, bala, aí lança-perfume, e foi, cara, aí... Cenário perfeito. Cenário perfeito. Segunda a sexta fazia coisa errada e sábado e domingo me matava, fazia mais coisa errada ainda. Sim. Então, cara, foi muito graduativo. Aí o que aconteceu? Pô, começou a dar umas coisas erradas, algumas pessoas que se envolviam comigo começaram a ser presas, comecei a ficar meio sem dinheiro. Já conhecia o pessoal das festas eletrônicas. Ali eu já tinha pegado muito contato de droga. Então eu já migrei. Falei, pô, o documento tá, eu tinha um dinheiro guardado, pô, vou investir em droga. Comecei a mexer com droga. Nesse meio do tráfico, pô, já fui... Pô, todo mundo andava muito armado, a energia era diferente. Falei, pô, preciso ter uma arma. Quando eu vi, eu já tava armado. Nessa de negociar uma arma, eu conheci os caras que assaltavam. Pô, os caras começaram a ir pras festas junto comigo. Comecei a andar com os caras que assaltavam. Quando eu vi, eu tava roubando. Cara, que sinistro. Que seguinte, cara, tu viu que do nada tu começou a reproduzir exatamente o que os teus coroas faziam. Foi, cara, foi assim, ó, que nem eu falei, cara, foi sutil, mas foi a mesma coisa. Foi assim, e o que é engraçado? Nessas semanas atrás que eu tava conversando com o pessoal ali no trabalho, eu tava falando, cara, como é louco, né? Porque assim, ó, eu já tava inserido no mundo do crime, já tava viciado, porque assim, quando eu não tava fazendo nada, eu tava fumando maconha. Basicamente, depois dali que você né, teve esse trajeto, Uhum. você logo foi preso? Como é que foi? Então, eu fui preso 4 vezes, na verdade, né? Foi uma vez um mês, daí uma acusação de tráfico onde eu fui absolvido. A segunda vez eu fiquei 5 meses, estelionato, fui preso junto com o meu pai. Inclusive ficamos juntos até alguns dias na mesma cela. Como ele já era doente na época que meu pai teve derrame, teve no total acho que uns 7 ou 8 derrames cerebrais. Uma etapa ali da minha vida eu cuidei dele, mesmo no meio dessa loucura toda ele teve os derrames, por causa da cocaína, tudo. E eu cuidava dele na cama, trocava a fralda, dava banho de leito e eu e a minha mãe a gente se revezava. Um dia ela cuidava, um dia eu cuidava. No dia que eu não cuidava, eu tava cuidando dos afazeres da casa, de dar conta, de prestar conta, de fazer o que tinha que fazer para manter a casa, isso com 18 anos. E quando ele se recuperou, eu unimos o útil ao agradável, porque daí eu já fazia umas coisas erradas e a gente começou a fazer uns empréstimos em nome de aposentado e pensionista do INSS. Entendi. E ele era o cara que fazia os empréstimos, porque ele mais velho, já era doente, não conseguia assinar direito, então ele passava como bom velhinho e ainda... E a gente foi preso, ficamos 5 meses presos lá em Videira, eu fiquei 5 meses, ele ficou acho que 3 dias, ele acabou saindo por motivo de doença, ele conseguiu a prisão domiciliar, e eu fiquei 5 meses lá. E a terceira vez, daí foi por assalto, a gente assaltou o gerente do Banco do Brasil de Itapema ali, eu e outro menino, eu fiquei 2 meses, saí porque as vítimas não me reconheceram, e 4 ou 5 meses depois eu fui preso no último que eu falo que foi onde eu encontrei o meu fundo do poço. Graças a Deus eu cheguei nesse lugar, né? Isso com que idade, cara? Isso com 19 anos, tá? O que eu acho engraçado, às vezes Deus, no decorrer da minha vida, assim, ele me deu algumas palavras muito doidas, assim, tipo, que todo mundo fala do fundo do poço, né, cara?
E que o fundo do poço é um lugar ruim de se estar. E hoje eu entendo que o melhor lugar para chegar é lá. Porque chegou lá, meu camarada, ou tu sobe, ou tu sobe. Então, o ruim não é o fundo do poço, o ruim é o trajeto que te leva para lá. Entendeu? Agora, quando tu chega lá, cara, lá tá a mola propulsora, velho. Lá é a oportunidade. Primeiro, porque é um lugar quieto, velho. E lá tu ouve a voz de Deus. Então, assim, depende de ti, mano. Essa foi a maior chave que eu ganhei dentro da prisão. Uma das maiores chaves que o quê? Eu entendi que eu entendi que o quê? Que depois dos meus pais, quando eu assumi o controle daquela situação, daquele ritmo de vida, eu tava o tempo inteiro buscando ter alguma coisa pra ser alguém. Entendeu? Quando eu fui preso, pô, morava numa cobertura, pô, andava com carro do ano, moto zero, beleza. Eu tava o tempo inteiro. Só que foi muito bom esse processo de Deus me colocar nesse fundo do poço da cadeia, entendeu? Foi muito bom. Ao mesmo tempo que foi extremamente doloroso pela parte do sofrimento, mas foi a cura perfeita. Porque ali eu vi que, cara, eu falei, cara, olha só, eu não sou ninguém. Tudo que eu achava, todas as coisas que eu me apoiava para ser alguém, de repente uma arma de grosso calibre, de repente um carro do ano, de repente aquela cobertura, tudo aquilo não fazia sentido, cara. E era muito mais para suprir um vazio, para preencher um espaço que nada poderia preencher. Tudo aquilo não fazia sentido nenhum e não me tornava nada. Então naquele momento eu falei, cara, o que eu fiz até aqui da minha vida, velho? E foi engraçado que no 6º dia que eu tava preso dessa última vez, aconteceu um princípio de motim na prisão que eu tava ali em Itapema. E nesse princípio de motim, cara, eu tava lá como sendo só mais um. Só que teve um agente que passou na frente da minha cela e começou a xingar. E nesses primeiros 6 dias eu tava ainda extremamente emocionado. Cara, a tendência de eu sair e voltar, se eu saísse logo, eu com certeza eu retornaria pro crime e nem estaria aqui hoje. Mas foi engraçado que ele passou e ele xingou, e na hora que ele xingou eu revidei. Que eu revidei, ele passou o olho na sala, foi tu que falou? Eu falei, fui eu mesmo, por quê? Ele falou, então tá bom. Ó, tira o fulano aqui de dentro, aqui que ele vai... Eu fiquei 35 dias num isolamento, na penitenciária da Caianduba. Nossa. 35 dias sem nada. Mal uma fresta de luz. Cara, e tinha um agente lá, eu sempre falo dele quando tem oportunidade, ele já faleceu. Um cara excepcional, o nome dele era Fábio. E um dia, eu já muito revoltado os primeiros dias, assim, eu tava muito revoltado os primeiros dias, lá no isolamento. Os caras me bateram e coisa. E eu saí dentro da cela, determinado a não entrar mais na cela. Não aguento, tô ficando louco. E eu dei de frente com esse agente. Esse agente sempre me dava uma marmita a mais na janta. Ele sempre ia falar, moço, eu tô com fome aqui. Deixa. A minha cela era uma das últimas do isolamento. Ele falou, não, sobrou mais uma marmita, vou jogar mais uma aqui pra dentro. Beleza. E quando eu saí da cela muito conturbado, assim, ele olhou pra mim, cara, com uma paz, assim, ele falou assim, Carlos, o que eu posso fazer pra te ajudar? Ele falou. Eu falei, cara, que é isso? Eu esperava sair daqui revoltado. Eu falo que eu experimentei as duas coisas assim que Deus mais trabalha na nossa vida, né? Nesse momento. Foi a misericórdia e a graça. Por quê? Porque quando eu saí de dentro da cela, determinado a bater de frente, a incomodar, ele olhou pra mim e falou assim, Carlos, o que eu posso fazer por ti? Primeiro, eu não tava em condição de exigir nada. Segundo, eu tava totalmente errado. Então, eu tava pagando, eu merecia aquilo ali. Merecido aquele castigo e tal, beleza. Ou seja... aí foi a misericórdia, porque ele me ofereceu algo que eu não merecia. Ele me perguntou, o que eu posso fazer por ti? Desarmou. Cara, ali ele me desarmou, eu falei, cara, eu queria falar com a minha família, velho. Detalhe, eu conheci a minha esposa, que é a minha esposa hoje, mãe do meu filho, do Gael e da Ana Clara, eu tinha conhecido ela fazia 15 dias só. Entendeu? E ela professora, nunca tinha ido nem na porta de um presídio. Ela nem sabia o que eu fazia e como eu vivia a minha vida. Na cabeça dela, eu tava no seguro-desemprego. E... Eu tenho uma história bem parecida. Assim. E resumindo, cara, ela... Eu falei, cara, eu preciso falar com a minha família. Ele falou, então...
me passa um número que eu vou ligar pra eles e amanhã no meu plantão eu vou te dar notícia. Cara, ele anotou o telefone. Daí ele olhou, agora, posso te falar uma coisa, Carlos? Eu falei, pode. Agora você vai fazer uma coisa pra mim também. Eu falei, o quê? Você vai virar pra trás, lá na frente da última cela, tem uma Bíblia. Você vai pegar ela e vai voltar pra dentro. Nossa. E se um dia acharem lá ela, você fala que você não sabe como ela apareceu lá, mas pega. Então eu falo, a misericórdia foi quando ele fez o que eu não merecia, que ele pegou o número da minha família. E a graça foi quando ele me deu algo que ia transformar a minha vida pra sempre, bro. Porque eu nunca mais ia voltar pro lugar onde eu tava. Porque quando tu recebe algo desse tipo, cara, não tem como você voltar pra onde você tava, sabe? Verdade. É um caminho sem volta. É que nem eu falo, cara, pode acontecer muita coisa na minha vida. Mas eu não tenho como voltar atrás no que Jesus fez por mim, cara. Sim. Então, cara, quando ele me deu aquilo, eu falei, cara, mas é uma Bíblia? Eu nunca abri uma Bíblia, velho. Eu nunca abri uma Bíblia, eu não sei nem como é que lê. É tudo tão confuso quando você abre a Bíblia, sim, né? Você fala, não entende nada. Cara, eu falei, cara... Entrei pra dentro com aquela Bíblia, era uma daquela pequenininha dos Gideões missionários, aquela azulzinha. Cara, do Novo Testamento. Faltava 30 dias de isolamento. Eu li ela 3 vezes. Eu li o Novo Testamento 3 vezes. Diz assim, não entendi muita coisa, mas eu vou te falar, o que gerou em mim? Acho que foi você que postou uma frase no teu status hoje sobre isso. Gerou em mim arrependimento, cara. Gerou em mim arrependimento. Eu saí daquele isolamento assim, ó, certo de que eu não podia mais ser o mesmo, cara. Que eu olhei pra trás assim e falei, cara, eu não fiz nada, velho. Gente, segundo tema, drogadição. Foi mais um dos temas que dentro do ano a gente ouviu muitas pessoas falarem. Porque de uma forma ou outra o inimigo sempre ataca nessa área na vida das pessoas. E um exemplo muito forte que a gente teve diante de um testemunho foi o Júlio. Um cara que sofreu, ele foi usuário de crack durante 27 anos. Gente, não é 27 dias, é 27 anos. Dentro de muitos casos que eu já vi, eu já presenciei, eu vi, muitos já não sobreviveram nem a metade desse tempo. Mas Deus foi fiel na vida desse homem. Deus foi fiel na vida desse rapaz. E ele, além de ele ter mudado todo um contexto de vida, Deus presenteou ele numa família, num trabalho onde hoje ele ajuda a transformar vidas e sendo uma ferramenta na mão de Deus. E eu tenho certeza que você vai ficar impactado como todos nós ficamos, principalmente quando tem uma parte que ele fala que eu nunca mais me esqueci, que ele diz que ele nunca viu o filho dele para a escola, ele nunca levou o filho para a escola, ele nunca levou a filha para a escola, ele não viu se formar, ele não viu nada, porque o inimigo roubou isso dele. Ele ficou escravo durante 27 anos. Mas Deus é fiel. Deus transformou a vida desse rapaz. E Deus pode transformar a sua também. Ele simplesmente entendeu que existem inúmeras ferramentas, mas a solução é Cristo. E sempre vai ser, gente, para qualquer tipo de problema. Jesus cura, liberta e salva. Acompanhe a história do Júlio. Para todos, né, que entram nesse caminho... Sem volta, se não for por ele, não tem volta, né? Verdade. Se não for pelo Senhor, não tem volta. Então, assim, eu creio que é deixar de estudar, eu deixei de estudar para trabalhar, entendeu? Eu não quero mais estudar, eu vou trabalhar. Então, eu cheguei na minha mãe e falei para ela, eu vou parar de estudar. Ela disse, não, mas, entendeu? Ela fez o papel dela de mãe, ela, entendeu? Me obrigou, né, a continuar estudando. Sim. E eu disse para ela, você está investindo um dinheiro, entendeu? Em algo que eu não vou fazer. Eu vou sair de casa e eu não vou para a escola. Entendeu? Então eu já quero... Já era uma opção tua mesmo. Era uma opção minha. Né? E aí eu já deixei de ir à escola. Comecei a trabalhar, entendeu? Comecei a conhecer pessoas, comecei a ir para festa. E aí começaram as bebedeiras, né? E eu creio que a porta de entrada para tudo é pela droga lícita, né? Que vende em qualquer lugar. Em qualquer lugar tu adquire ela que está tudo tranquilo. Se eu beber uma grande quantidade e andar cambaleando pela rua, a polícia talvez não vá me incomodar, né? Mas se eu usar uma grande quantidade de cocaína e sair para a rua alucinado, provavelmente isso vai me trazer uma incomodação. Então a porta de entrada eu creio que sempre seja a droga lícita, né? Que é o álcool.
Aí eu bebia e conheci pessoas que cheiravam, e coisa, entendeu? E aí comecei bebida, cocaína, aí era maconha, se não era uma, era outra, e foi que eu conheci o crack também. Hoje eu tenho a dimensão de que todo o tempo Deus estava comigo. Entende? Quando eu recebi essa vaga, entendeu? Para fazer um tratamento num lugar onde Jesus comandava o negócio, entendeu? Era uma clínica evangélica, onde não podia fumar cigarro, não podia... Eu fui parar num posto médico para fazer uma série de exames, eu me sentei, o cara puxou meu sangue e começou a pingar HIV, hepatite, sífilis, hepatite A, B e C, né? Todos sim, os exames, o teste rápido. Sabe? Meu Deus, eu fiquei muito nervoso, eu comecei a... Filme passava na cabeça. Entendeu? Começou a passar um filme na cabeça e... Não, o que vai ser de mim, cara? Agora eu vou saber a realidade do que me causou todo esse tempo, né? Porque, meu Deus do céu, quem está há 27 anos na rua não se cuida. Não. Então, vamos ser sinceros, né? E negativo, 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 negativo. Eu estava com meu cunhado, um amigão meu, sabe, que me ajudou eu estar onde eu estou hoje, porque ele me incentivou, ele me levantou da cama, pegou a minha mão, me levantou e disse assim, vamos lá, porque eu não tinha documento, ele disse, vou tirar uma certidão tô de nascimento para te começar a tua caminhada, para te ser alguém, precisava, para viajar eu precisava do documento, né? Tinha que viajar para cá, para Balneário, para Camboriú, a vaga era aqui, e ele me olhou, sabe, pastor, ele disse para mim assim, cara, por favor, doutor, vê um bisturi, tira um pedacinho do corpo dele que eu vou mandar para a NASA estudar esse rapaz aqui, eu não sei o que ele tem, que ele não tem nada, entendeu? Enquanto, sabe, pessoas têm dúvidas, eu já comecei a ter uma certeza ali. Ali tu já viu que na realidade Deus tinha algo contigo. Ali eu comecei a ter uma certeza, ele está me cuidando, ele tem um propósito na minha vida. Mas assim, como é que foi o momento, assim, o dia certo que tu teve aquele impacto, mano? Aquele bum, encontrei Cristo e eu não quero fazer outra coisa a não ser Ele, a andar com Ele, a mudar, a servir Ele, fazer, sabe? Aquele momento assim de... Foi o dia mesmo que tu tomou aquele chacoalhão mesmo? Foi quando um belo dia eu estava dormindo, já fazia uns 3 meses que eu estava nessa instituição e eu tive um sonho, né? O sonho mais maravilhoso da minha vida, né? Que eu estava deitado numa cama com violão e eu fazia 2 acordes. Os 2 acordes diziam assim, João 12:15, João 12:15, João 12:15. Aí eu peguei a Bíblia, corri pro banheiro, né? Algumas versões. Se quiser abrir, pastor. Vou abrir. Deus fala ali que ele estava voltando, né? E que ele vinha montado no jumento e, né? Ali. Vou abrir para ler pro pessoal. Essa noite, meu Deus, eu chorei muito, muito. Eu li um pouquinho antes, um pouquinho depois. Depois eu fui ler o contexto. Mas ver o contexto, sabe que eu creio que não vamos se deter só no versículo, mas não, sim. Se a gente pegar um pouquinho antes, um pouquinho depois, a gente vai ver que tem aí todo um direcionamento, sabe, assim, de que, ei, é agora, entendeu? Pessoal, a palavra de Deus diz assim, não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado no jumentinho. Foi o dia mais impactante da minha vida, eu acordei chorando, e por, sabe assim, Deus é tão maravilhoso que eu acordei, eu fui no banheiro para não acordar ninguém, eu acendi aquela luz e peguei a Bíblia, abri, sabe, li aquilo, saí para a rua, meu Deus, eu preciso falar para alguém, Jesus falou comigo, sabe, aí eu corri na cozinha, tinha um cara acordado 5 horas da manhã na cozinha, né, já preparando as coisas para o café, e aí eu corri ali, chamei ele naquela empolgação, sabe? Depois dali eu comecei a ler muito. Depois dali fez toda a diferença aí. Eu comecei a entender que cada pessoa que Deus enviava para aquele lugar, ele tinha uma mensagem, algo para entregar.
Se não fosse para mim, seria para mim, para alguém. Começou a me apresentar, a colocar pessoas como ferramenta. Usar pessoas para falar comigo. Entende? Depois dali, eu comecei a entender e sentir a presença de Deus. E agora, sabe, o mover de Deus, assim, tudo que já tem acontecido, meu Deus, eu tenho muitas vezes dentro da minha casa que eu e minha esposa está juntos os dois, assim, orando, e a gente queria tocar onde é que tu tá, Senhor, que eu tô sentindo que tu, sabe? E nós procurar ele, assim, sabe? Gente, o terceiro tema é sobre o poder do perdão. Nós trouxemos aqui um exemplo muito forte de testemunhos que vieram aqui. Foi o casal Alcemir e a Ana Paula. Um testemunho maravilhoso, um testemunho de um casal que estavam totalmente destruídos. Já fazia 2 anos que eles estavam separados, mas Jesus primeiro pegou a Ana Paula, mostrou realmente aquilo que ela tinha feito e aquilo que ela jogou fora em relação ao casamento, mas em compensação ela entendeu muito cedo quem era Cristo na vida dela. E automaticamente foi um trabalho árduo, onde ela se dedicou muito em oração, muito em jejum, até um certo dia que o coração do Alcemir tinha endurecido, mas Jesus é aquele que amolece qualquer coisa. Então ele certo dia pegou o Alcemir, levando para um retiro de casais, e ele foi no intuito de dizer para ela que não dava mais, que não tinha mais jeito o casamento, mas quando ele chegou lá, ele sentiu o amor de Cristo. E Jesus, quando a gente chega mais perto de Jesus, gente, as escamas dos nossos olhos caem. Tudo aquilo que nos prende, que não faz a gente enxergar, aquilo cai por terra. Então, o Alcemir, ele logo viu que realmente tudo que ele tinha era a família dele e ele precisava estar junto. Então esses dois se reataram e até hoje eles vivem para Cristo, eles foram transformados, as suas filhas são maravilhosas, vivem para Cristo também, e hoje eles dão testemunhos em muitos lugares, cuidam de casais e mostram que Jesus num casamento, ele é o principal de tudo. O momento que ele sai, as coisas ficam turbulentas, mas com Jesus trazendo um pedacinho do céu para dentro de casa, isso é primordial na vida de um casal. Então, gente, acompanhe essa história, eu tenho certeza que você vai ficar impactado com esse pedacinho dessa história aí que impactou muita gente. Deus abençoe. E depois eu me engravidei, aí a gente estabilizou em mas Brasília. a gente teve, chegou a ter né? Nós tivemos lá uma crise. Sim, lá e nós chegamos a separar e ficar um tempo separado, umas 2 semanas separados. Sim. Antes de você engravidar da Elô, né? Antes de eu engravidar da Elô. A gente chegou a ter uma crise dessa, porque assim, na realidade, né, a nossa separação, na realidade, o nosso divórcio, ele começou nesse momento. No momento em que eu mais estava ganhando dinheiro, na realidade, né? Primeiro por quê? Porque para mim, e esse é um grande erro do homem, o homem sempre pensa dessa forma, porque nós fomos ensinados a ser o provedor. Né? O pai, quando a gente cresce, o pai fala, não, você tem que sustentar a tua família. Essa é a obrigação que nós temos como homens. Ponto. Você tem que sustentar a tua família quando você crescer. Independente de qualquer Nós só somos provedores. Essa falta de entendimento naquele momento começou o processo do nosso divórcio. Porque para mim, eu dando o cartão dela para ela poder ir no shopping, ela não incomodava. Entende? Para mim, a minha parte como homem, a minha parte como provedor da casa estava pronto, né? Sim. Já que era a minha única função na realidade era essa, não era dar atenção para ela, não era dar atenção para minha filha. E toda vez que eu ia tentar conversar com ele, ele falava justamente isso. Do que eu estava reclamando. Se eu tinha tudo que eu queria, se eu não tinha que reclamar de nada. Então, ali já estava, não era um muro, era entre nós dois. E ali é onde a gente foi, a crise onde a gente se separou e ficou 2 semanas separados. E aí foi quando a gente tinha a Elô 1 ano e pouco, engravidei da Érica. A Elô tinha 1 ano e 1 mês. Aí eu engravidei da minha caçula. Viu? Quando abriu a porta, veio os 3 tudo de uma vez. Aí a minha mãe foi para Campo Grande de novo, para Brasília, me visitar.
De novo, profecia. Vamos levar minha na sogra na igreja. da minha mãe. Vamos levar minha mãe na igreja. E de novo. De novo. Chego lá na igreja. Cara, todo mundo tava, meu pai, minha mãe, a Paula. Ninguém ouviu o que eu ouvi. Incrível, né? Perguntei, vocês ouviram? A Paula, não, porque a Lola tava chorando, eu levei ela pra fora. A minha mãe falou assim, não, porque eu fui ajudar a Paula. O meu pai, não, porque eu tava... Como assim vocês não ouviram? O pregador pega e fala assim, olha aqui, visita, o que eu tenho... Deus tem algo pra você nessa noite. Crente adora ouvir isso, né? Deus tem algo pra você. Mas ele olhou assim e falou assim, você foi criado debaixo dos bancos dessa igreja. Nossa. Você dormia debaixo dos bancos dessa igreja quando era bebê. Hoje você não ora nem para você falar com Deus. E você está esquecendo que tudo que você tem hoje, você está tá transbordando de prosperidade e está esquecendo que quem te deu tudo isso que você tem foi Deus. Pois a partir de hoje Deus vai te tirar tudo. Tudo que você tem, para você entender que Deus é o Deus da tua vida. Caramba. Aí eu falei para ela assim, eu falei assim, ó, só que assim, eu não vou tirar nada daqui. Você quer sair? Você pode tirar, eu também não quero nada não. Só deixa o meu guarda-roupa, minha cama para me levar lá. E foi embora pro Curitiba. Aí Eu falei não, assim, não, eu aí- falei assim, e você se vira? Você quer? Na hora que você tirar as coisas daqui, Aí eu arrumei. só que olha bem pra mim, eu falei pra ela. O dia que você tirar, você me esquece. Uma vez Até só. hoje, eu tô tentando, mas o dia que você tirar, a última móvel que você tirar daqui de dentro, Mas Aí- você me é. esquece. Não, daí É. o inimigo já... Aí entrou o machão. Aí entra o ego, né? Não, eu sou forte, eu vou conseguir. Fui lá, arrumei uma casinha pra morar, arrumei um caminhão, meu irmão me ajudou, coloquei as coisas dentro e fui embora. Peguei as meninas, não fui embora da cidade, porque uma coisa também que nós dois tínhamos muito é essa questão de Das Das meninas filhas. não pais, sofrerem. nunca separar ele das meninas e eu das meninas. Então, é uma coisa que a gente preservou muito. Só que aí eu arrumei um lugar e saí de casa. E ali eu levantei dali, eu chorei muito. Alcemir, eu tava sem minhas filhas, sem meu marido ali, aquele quarto, aquela pedaço de casa assim, que não era o que eu sonhava pra minha família. Não tinha sido eu. Falei, não acredito que eu fiz tudo isso. Eu não acredito que eu larguei do meu marido. Meu sonho de ser mãe não é esse futuro que eu quero para minhas filhas. E ali eu comecei, ali o Senhor começou um processo na minha vida muito difícil, muito difícil. Foi os 2 piores anos da minha vida. Mas foi os 2 anos que antes eu ouvia falar de Jesus. Só que ele se revelou para mim de uma maneira tão linda assim, que ele me carregou no colo. Foi muito difícil eu queria falar para o Alcemir, eu queria que ele visse e ele não entendia. Depois eu tentei voltar com ele e ele estava cego. Mas ao mesmo tempo eu entendia que era um processo. O Senhor falava comigo. O Senhor mostrava para mim, ele me dava sonho. Só que ao mesmo tempo o acusador entrou com uma fúria em cima de mim, sabe? Muito forte. Como se eu fosse a pior mulher do mundo. Então eu só conseguia ouvir isso. Eu tinha situações assim, pastor, que eu ouvi o diabo me xingando, sabe? Foi batalha espiritual mesmo, assim. Eu ouvia ele me E tinha pessoas te falando. auxiliando neste momento? Então, e aí eu tentei voltar com o Alcemir. E ele não quis. E eu entrei numa depressão. Entrei numa depressão muito forte. E eu só chorava, eu não comia. E eu tentando consertar toda aquela situação. Porque quando eu tentava voltar com ele, ele falava que não, que a culpa era toda minha. Que eu tinha que me castigar por isso, porque eu tinha feito tudo aquilo. Eu entendo, né, como ele estava. Só que eu também, como o acusador entrou com tudo ali, e uma mentira, ele colocou,
tem uma maneira de você resolver toda essa situação. As meninas ficando só com ele. Eu queria resolver. Porque todos os dias as minhas filhas perdiam o pai. Todos os dias. Todos os dias, 6 horas da tarde, qual você me ia deixar elas? Elas choravam. É um detalhe, né? Eu nunca deixei de levar as meninas na escola. Elas choravam e eu tinha que lidar com aquilo todo dia. Então foi assim. E aí ali eu falei, não, eu já sei como que eu vou fazer. Nisso eu não tinha ido para a igreja ainda. Eu ia só na católica. Ficou um mês assim. E aí eu lendo a Bíblia e eu orava e eu falava, Deus me ajuda, me mostra o que eu faço. E ali o Alcemir, coração muito endurecido. E aí eu tentei me suicidar uma vez. Porque eu pensava assim, eu vou consertar essa situação. E as minhas filhas não vão ser mais filhos de pais separados. Eu vou tirar minha vida e elas ficam só com o Alcemir. Porque o acusador veio com tudo, assim, na minha mente. Era uma forma de te autopunir também. Era. E eu me sentia assim, ó, eu via cobra debaixo da minha cama, eu via rato na minha casa. Foi muito espiritual o fim do nosso casamento. A gente abriu uma brecha e o diabo entrou com tudo, assim. E ali eu só chorava. Eu não comia, eu ia trabalhar e eu trabalhava num salão de beleza. E as minhas clientes viraram as minhas psicólogas, porque eu só chorava. E as minhas filhas só choravam também, eu tinha que ir lá atrás, cuidar delas, depois ia atender uma cliente. E aí eu socorrer elas eram pequenas, aí o Alcemir passava, pegava, levava para a escola, e a nossa vida, assim, toda embaraçada. Mas um dia, uma cliente minha falou, Paula, tem uma pessoa que pode transformar a tua vida. E eu, desesperada, eu falei, mas quem pode? Ela, Jesus. Jesus vai transformar a tua vida. A Celi, ela estava desviada e ela falou para mim isso. E aí eu falei, tá, mas eu tô rezando. Eu falei para ela, eu tô rezando todo dia. Eu escutei Deus falando comigo. Ela falou, não, mas eu vou te levar num lugar. Amanhã, 3 horas da tarde, você fica pronta que vai passar um casal para te pegar. E eu fiquei pronta. E o casal passou para me pegar. E adivinha para onde que eles me levaram? Para a Assembleia de Deus. Sério? Eu não cheguei na Assembleia ali. Foi quando falou. Eu escutei o culto lá na sede, 3 horas da tarde. E falou, você está aqui, você quer aceitar Jesus. E eu fui correndo. Eu fui correndo lá pra frente, eu aceitei Jesus. Meu Deus, foi muito lindo, assim. E ali Deus tirou todas as escamas dos meus olhos. E eu entreguei minha vida pra Jesus. Eu falei, eu quero Jesus, por favor, transforma a minha casa. Só que o Alcemir endurecido. Endurecido. Quando ele viu que eu virei assembleana... Não acreditei. Assim, ó, cara, eu tava num... Imagina, eu odiava crente. O Senhor me levou pra uma igreja de usos e costumes. Ou ela tá louca. Cara, Deus é o Deus onipotente mesmo, né? E é incrível, né? É mesmo assim, a história de Saulo mesmo, né, cara? É da noite pro dia, né, cara? Não, e eu fiquei... Gente, eu sou apaixonada por Jesus. Eu fiquei assim, ó... Pensa na crente, assim, que carregava a Bíblia debaixo do braço. Aquela crente, assim, crente mesmo, sabe? Você vira tem um barzinho. Imaginou se vir, cara. Tem um barzinho de sinuca ali na... Acho que tem até hoje, ali na 2500, esquina com a 3ª Avenida. Um coisa de sinuca, tem ali em cima. E eu encontrava com os amigos ali pra tomar uma cerveja e jogar sinuca. E é bem a rua que ela morava, né? Ah, do lado do posto ali. Na 2500. Ela morava na 2500. E eu ia na Assembleia, na Vila Real. Tá. E aí, de vez em quando, eu olhava ela, tava ela com a bibinha debaixo do braço, com as meninas, tudo andando do outro lado da rua. Eu via porque ela em cima, né? E eu tava no barzinho tomando cerveja. Da esquina do posto ali, daquele posto? A esquina. Aí eu olhava assim e falava assim, a Paula ficou doida. E aí foi encaminhando. E eu escrevi uma carta contando a minha história para a igreja. Eu não tinha contato com o pastor Charles, com ninguém. Não procurei ninguém para conversar. Nisso eu ainda estava na outra igreja. E aí eu contei a minha história
que eu estava passando, um pastor entrou em contato com o ECC, e aí o ECC entrou em contato comigo e falou se eu queria ir para o ECC. Eu falei que eu queria, claro. Claro. Aí eles falaram, então nós vamos entrar em contato com o Alcemir. Só que já tinha 2 anos que a gente estava Tá 2 separado. anos separado. Aí eles entraram em contato com o Alcemir. Deus já estava preparando o terreno, né? A terra fértil, né? Através das minhas filhas. A Paula, ela não por ela não querer, só restava para ela orar mesmo, né? Eu não ia. Se ela me convidasse para ir para a igreja, eu não ia, lógico, óbvio, né? Que eu tava, por mais que nosso relacionamento tinha melhorado muito, a gente tinha um bom relacionamento, mas eu não iria. Mas as minhas filhas sempre chamavam, né? Eu me lembro até hoje que ela me deu um CD do Regis Danese. Regis Danese, né? Entra na minha casa. Entra na minha casa. Tudo, tudo bem pontual. E eu pegava e colocava, né? Hoje eu sei, né? Na época eu não sabia, mas hoje eu colocava o CD lá e falei, pô, que legal esse CD, né? E eu ficava cantando no carro, né? Com elas no carro, eu, entra na minha casa, entra na minha vida. E a Duda disse que colocava a mão nas minhas costas e falava assim, Mais velho. deixa eu entrar na vida dele. Na realidade, ele tava liberando palavra. E eu cantando, e a Duda colocava a mão nas minhas costas assim, e falava assim, ô Deus, faz acontecer. Traz papai de volta. Né? E elas oravam, e elas me convidavam para ir para os eventos, e eu ia nos eventos da igreja, só que assim, eu não tinha intenção de voltar mesmo, né? Aí um dia alguém me ligou e falou, olha, eu quero te convidar para você ir pro ECC. E eu falava assim, eu falei para essa pessoa, eu falei assim, cara, eu acho que você ligou para a pessoa errada. Ela falou, por quê? Eu falei assim, porque, cara, eu não sou casado faz 2 anos, né? Eu não tenho um relacionamento. Ela falou, não, mas a sua esposa não pensa dessa forma. Problema dela, se ela não pensa dessa forma, né? Eu, pra mim, eu sou solteiro, não tenho esposa. Aí ela falou assim, mas pensa no assunto. Então, já pensei, não vou não. Tá, no outro dia a pessoa ligou de novo, pra pessoa chata. Porque o tal do crente, quando ele quer alguma coisa, ele é chato que dói, né? Pensa num povo chato. E ela me ligou de novo, e eu falei assim, moço, mas eu já falei pra você que eu não quero, não vou, não quero ir não. Aí eu peguei e falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Na terceira vez que ela ligou, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu falei pra ela, falei assim, tá bom, eu vou. Eu falei, o quê? Eu falei, não, eu vou. Eu tenho só uma coisa que eu quero pedir pra você. Pra que você não faça. Pra que não cause mais decepção na vida das minhas filhas. Eu vou, mas não quero que você conte nada pra elas. Que eu vou. Essa é a única coisa que eu peço pra você. Porque eu vou lá, mas eu vou provar pra ela que o nosso casamento não tem jeito. Ela toca a vida dela, eu toco a minha. E de repente esse é o momento mesmo de mostrar pra ela que não tem mais jeito não. Que cada um vai seguir tua vida. E pronto. Aí ela falou pra mim, então tá bom. Eu faço. Se é só isso, então beleza. Posso contar com você? Foi. A partir daí ela me ligou mais ou menos umas 800 vezes, né? Porque ela me ligava na quinta, você vai aí? Me ligava na sexta. Pra ver se não desistiu. Na sexta-feira, então, meu Deus do céu, cara. Ela me ligou o dia inteiro, até a hora que eu falei assim, cara, se você não parar de falar comigo, eu não vou conseguir nem arrumar a mala. E aí nós fomos, cara. Aí nós fomos lá. E realmente eu fui mesmo pra provar pra ela que não tinha mais jeito. Esqueci só de combinar isso com Jesus. E lá, cara, num determinado momento, era um momento em que eu tinha que fazer uma declaração pra ela, só que eu não fazia declaração, eu falava pra ela, eu não quero te magoar. Eu não quero te magoar, não vim aqui, né? Nós temos nossas filhas pra criar, eu não vim aqui pra te magoar. Na verdade, eu vim aqui pra te libertar, pra você seguir tua vida, seguir teu rumo, né? Porque a gente não tem mais jeito. Em um outro momento, que claro, eu não vou poder falar, cara, o Espírito Santo me tomou de um jeito, de uma forma. E eu saí para um lugar, aí eu comecei a fumar, cara, que nem louco. E se Deus, se as pessoas que já viveram
uma situação de morte que diz que você passa um filme na tua mente. Eu acho que na minha morte, para mim nascer de novo, a minha morte da carne foi dessa forma. Eu sei que de repente veio um filme na minha mente. Todo o nosso casamento passou pela minha cabeça. Passou como um filme, sabe, na minha mente. E naqueles minutos eu comecei a falar assim, olha, comecei a chorar muito, muito, muito. O cara que é chorão hoje, naquele tempo era muito difícil de chorar. Antes de conhecer Jesus, eu era muito difícil de chorar. E aí eu tava chorando, chorava muito, cara, chorava muito de soluçar. E comecei a pensar, falei assim, não, se for para mim restaurar a nossa família, então eu vou ter que conhecer esse Jesus que ela conheceu. Eu vou ter que eu tenho que me colocar aos pés dele, eu vou ter que fazer uma caminhada com ele, eu tenho que me relacionar com ele para que eu não tem outra alternativa, eu tenho que me entregar a Jesus. E eu comecei a chorar, cara, chorar muito, muito, muito. E do nada eu cheguei, dei um beijo nela, não entendeu nada. Até poucos minutos falou que veio me provar que não tem mais jeito, cara. Que loucura é essa? É que ali, olha como que é, né? A questão da oração. A oração, ela tem que ter um propósito, né? Quando eu saí da oração egoísta, que eu parei de querer que ele voltasse, e eu comecei a orar para que ele tivesse um encontro real com o Senhor, quando a minha vontade era essa só, o Senhor fez tudo novo. O quarto tema a gente não podia deixar de falar de algo que impactou praticamente o Brasil todo. O nosso tema é o suicídio. É algo que até hoje o inimigo ele entra, invade muitas casas, destrói muitas vidas, mas nesse caso foi diferente, totalmente diferente. Quem esteve aqui com a gente foi a Glória Raad, a Glorinha, uma mulher de Deus, uma muçulmana que se converteu ao cristianismo e hoje ela é usada por Deus para transmitir para o mundo todo que realmente Jesus ele cura, liberta e salva. Você não pode deixar de ver esse testemunho, porque a Glória ela é muito, ela transmite aquilo que ela viveu de uma forma extraordinária. Ela teve no momento onde ela ia pegar a corda para se suicidar, mas no momento que ela menos imaginava, toca o telefone. E quando toca o telefone, é uma amiga dela lá de uma outra cidade, dizendo que um homem chamado Ângelo ligou do número da Glorinha para essa amiga dela. Então, gente, Jesus ele é extraordinário, ele é fantástico. Eu às vezes falta palavras e eu acho que não tem palavra certa para descrever o que Cristo é. Eu só sei que ele é transformador e ele não permitiu que Glorinha cometesse tal destruição. E depois disso, Glorinha logo se converteu, logo entendeu quem era Cristo, logo entendeu tudo aquilo, o amor que Jesus tinha na vida dela. E isso está até hoje impactando mulheres e mulheres, vidas e mais vidas. Então, de repente, você hoje está numa situação depressiva, você está numa situação onde você está escutando voz dizendo que o inimigo, que você vai morrer, que você não presta para mais nada. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Isso é uma voz do inimigo. Ele é simplesmente uma voz aonde ele quer arrebentar com a tua vida. E não só com a tua vida, mas a vida de toda a tua família. Porque com certeza tem muita gente que ama você. Então não permita, não deixe Jesus entrar, porque com certeza nesse exato momento ele está batendo na sua porta. Então, por favor, gente, não deixe de acompanhar essa história linda da Glorinha Raad. Deus abençoe a todos. Então, assim, eu quero falar que quando um cristão não está disponível, o Senhor vai usar quem está disponível. Amém. E a gente tem que estar disponível, né? E o Senhor usou ela porque estava disponível para mim, para fazer o que Deus queria fazer, né? E aí, essa mulher não foi mais para a loja e eu continuava com meus problemas. Um dia entra outra mulher, eu conversando com ela, na época, aí eu comentei como estava e tudo. Ela falou, não, eu vou te levar na minha igreja. Falei, tá bom, amanhã venho te buscar. Fechei a loja, foi e me levou. Aí me levou numa igreja onde eu tinha que entrar, colocar um véu na cabeça para entrar. Eu falei, uau, como na mesquita, né?
que na mesquita eu tenho que colocar também um véu na cabeça. Sim. Por isso que eu falo que Deus usa todo E fica da pra um lado forma que Ele quiser. Ele vai também, quebrando as crenças, Ele vai fazendo para poder chegar na pessoa, né? Não é pela força, né? Não. E aí eu entrei, comecei a ir lá naquele lugar, porque além daquela orquestra tão linda, né? Eu me sentia no céu lá. E ninguém falava comigo nem nada. Só eu ia, pedia para Deus, porque, né, da minha forma, ninguém me ensinou nada, não sabia de nada. Né? Eu ia, falava com Deus e voltava para que Deus fizesse um milagre. Passaram-se 5 meses e nada. E eu indo lá. Até que um dia, a vizinha do lado da loja falou, eu vou te apresentar uma pessoa para que te ajude. Aí essa pessoa apareceu, falou assim, eu vou mudar a tua loja, vou colocar roupa consignada aqui, vou mudar tudo. Pode tirar tudo aqui, que eu amanhã já venho e coloco chão novo, ar-condicionado, tudo novo. Do nada. Foi assim. No outro dia, a minha loja já não era mais a loja, né? Tirei tudo do eu que eu tinha ali, chão novo, ar-condicionado, pintura, marquesine, roupa, prateleiras, computador, tudo. Tudo era uma outra loja. E comecei, ele falou, todo mês eu venho, você acerta comigo e precisando de mercadoria eu reponho. Vai estar as vendas no sistema, não tem erro. Tá bom. De um dia para outro. Vamos supor que eu vendia 1.500 por mês, foi para 15 mil. Nossa. Uma coisa... Vou dar um número assim, para você ter uma noção. E meu Deus, foi tremendo assim. Ali começou a menina vir me buscar para ir para a igreja. Eu falava, não tenho mais tempo para ir para a igreja. Estou trabalhando. Eu abri mais 2 lojas. Eu estava com 3 lojas agora. Olha. Deus já me respondeu a oração. Para que eu vou para a igreja de novo? Não preciso. Subiu. Claro! Porque, na verdade, nunca tinha quebrado. A gente só fica um pouco mais humilde quando o negócio tá lá embaixo, exatamente. Né? Quando subiu, eu era assim. E eu via que maltratava as pessoas, porque eu tinha um poder aquisitivo grande. E eu não conseguia controlar. Eu sabia que estava errado. Mas eu sabia que estava ali e não conseguia controlar. Era algo, não sei o que era, mas tinha alguma coisa dentro que fazia isso acontecer. Quando eu estava sozinha, eu chorava em casa, porque eu sabia que estava errado, mas não conseguia controlar. Eu não conhecia Jesus, não conhecia nada, mas eu sabia que estava errado. Vinha um momento de reflexão, no caso. Mas enfim... Eu continuei, não me importou, né? E aí, eu conheço uma pessoa que era mais velha do que eu. E essa pessoa, ele produzia em atacado mercadoria. Falou assim, olha, eu posso te ajudar a você vender em atacado. Falei, eu vou começar a fazer isso. Aí eu comecei a fazer, comecei a ver que dava certo. E aí eu comecei a fechar as lojas para só entrar em produção de vendas em atacado. Que com loja, eu não tinha vida, né? 365 vezes 24, né? Direto, eu não ia para meu aniversário para passar com meus pais, não ia, né? Nas épocas, não conseguia sair da loja. E aí eu pensei, vou fazer isso, vou começar a fazer isso. E eu comecei a ver que estava dando certo. E essa pessoa, ele era como se fosse... Como que meu pai nunca foi assim um pai amoroso, sabe? E eu desde criança não tive identidade. Eu não sabia quem eu era. Fui sempre, né... Meu pai sempre gritava, nunca nos deu carinho, nunca falou te amo. Minha mãe também não. E a gente sempre termina se apegando quando tem uma pessoa que parece, assim, sabe, uma pessoa querida. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era,
Sempre ouvi palavras, você não vai ser ninguém, você não é nada. Mas isso era mais da cultura ou era deles mesmo? Não, não. É dos meus pais mesmo. Uhum. Não são todos assim. Sim. Tem, por exemplo, o irmão do meu pai não é assim. Diferente. É. Então, com os filhos, meu Deus. Então, cada um é diferente. E tem muitos muçulmanos que são família, assim, maravilhosa. Mas meu pai e minha mãe não foram assim, né? Sim. Eram bem desunidos. Com certeza também não receberam também da mesma forma. Isso, exatamente. Te contar a história, você já percebe que eles nunca receberam. Então, não conseguiam dar o que não receberam, né? E aí, eu sempre, assim, aquela pessoa era mais velha do que eu, parecia um pai, assim, sabe, ao mesmo tempo. E me envolvi com essa pessoa, e essa pessoa, ele terminou, vou falar assim, fiz um pedido, né, grande de mercadoria. Ele foi para entregar, porque ele entregava as mercadorias e trazia às vezes o dinheiro para mim e tal. Fazia isso vários tempos. Até que um dia fiz um pedido bem grande, fiz um pedido para uma entrega bem grande. Eu entreguei e ele nunca mais apareceu, nem com dinheiro, nem nada. Aí, imagina, eu estava terminando de pagar minha casa. Eu me vi do nada, assim, como de um dia para outro apareceu tudo, de um dia para outro sumiu tudo. Fiquei sem nada. E nesse momento entrei em depressão. Comecei a ouvir vozes que me falavam: se suicida, você não vale nada, você não é ninguém, ninguém se lembra de você. Nossa, Glória. E aquilo começou a vir direto na minha mente, é tão nítido aquelas vozes, né? E você começa a acreditar, porque eu não tinha identidade. E comecei a acreditar, é verdade, eu não sou nada, eu não sou ninguém. E eu comecei a acreditar em tudo isso. E eu comecei a maquinar como me suicidar. E aí passaram-se meses, eu não tomava banho, minha casa estava imunda, eu mal comia, eu chorava o dia inteiro. Tudo estava pronto, já não tinha mais. E aí eu comecei a acreditar que a única saída era tirar minha vida, não tem outra saída para mim. Como é que eu vou resolver esse problema? Vou me suicidar. Pronto, escapo. E aí eu comecei a pensar como tirar minha vida, porque também não tinha coragem. Sim. Tem que ter coragem. Tem que. E tem que ver de que forma para fazer certo e não dar errado, né? E aí eu comecei a pensar, e aquilo é uma dor tão ruim, é uma dor que não dá para explicar, a depressão é horrível. Eu falo que é um estado vegetativo, você respira até dói o corpo, é horrível. E aí uma noite, já sem aguentar mais, chorando na cama, eu disse assim: Deus, não quero mais estar aqui. Eu quero ir embora com você. Mal sabia o que estava falando. A minha casa é de 2 andares, fui preparar a forca para me enforcar com um lençol e fui até lá. Quando eu vou me enforcar, meu celular tocou. Aí eu olhei a ligação, um casal cristão, eles na época eram meus talhadores, aqueles que cortam, né, as roupas, lá de Brusque. Aí eu olhei a ligação, eu falei: não vou atender, vou continuar a fazer o que ia fazer. E aquele celular continuou tocando. Aí eu olhei de novo, eu pensei: pois vou atender essa última ligação e vou continuar a fazer o que ia fazer. Eles são os últimos a ouvir a minha voz. Aí eu peguei o celular, arrumei minha voz, a casa estava as luzes desligadas, estava tudo no escuro, já preparado. Aí eu peguei o celular: oi. Do outro lado: oi, Glorinha, tudo bem? Falei: tudo, né? Vou falar o quê? Vou falar, né? Tô me enforcando agora, não tinha como, né? Falei: tudo. Você ligou para nós? Falei: não. Onde você está? Eu falei: estou em casa. Tem alguém com você? Eu falei: não. Mas não tem um homem aí com você? Eu falei: não, Sheila, o que aconteceu? Estou sozinha aqui. Porque eu estava irritada, eu queria desligar o telefone, eu queria me suicidar, ela estava me incomodando, fazendo um monte de perguntas. Vai logo, que eu quero desligar, né?
Aí ela pegou, eu falei, não, Sheila, o que aconteceu? Eu estou sozinha aqui em casa. Ela pegou e falou assim, um homem chamado Ângelo acabou de me ligar de teu número de telefone. Uau! Quando ela disse um homem chamado Ângelo, eu caí de joelho no chão e falei, eu ia me suicidar agora. Eles vieram de Brusque para me socorrer. Eu parei, eu fiquei em estado de choque. Porque eu pensei, quantas vidas estão se suicidando agora? E eu recebi uma ligação. E eu pensei, não é por acaso, não é em vão, é porque há algo que eu tenho que fazer. Aí eles chegaram e eu vi, me mostraram na ligação. Do meu celular não tinha nenhuma ligação de saída, né? Sim. Mas no celular deles tinha meu número de telefone, como que eu tinha ligado. Como eu você vi. tinha ligado? 18 segundos falaram com esse tal de Ângelo. Diz ela que quando viu a minha ligação, ela pegou e falou, oi, Glorinha, tudo bem? Claro, é meu número, você vê a tua mãe, você vai falar, oi, mãe. Aí disse que do outro lado, uma voz suave de um homem que transmitia paz, fala assim, não, aqui não é a Glória, é o Ângelo. E ela, sem entender, falou assim, desculpa. Ele falou, não foi nada, mas só ele que tinha ligado para ela, né? Aí ela falou, tchau, tchau, falou para ele, tchau, desligou. Aí ela pegou e retornou a ligação, na hora que eu ia me suicidar. Nossa. Aí, Que eu maravilhoso descobri, isso. Meu Deus do céu. de verdade, onde não tem saída, existe uma luz que se chama Jesus Cristo. Aleluia. Não importa o poço aonde o diabo te colocou. Importa que existe uma luz no meio do túnel. Amém. E se chama Jesus. E eles me levaram para o encontro com Deus. E para terminar o nosso quinto tema, é uma história também que impactou o Brasil todo, que foi a história da Amanda Oliveira. O nosso quinto tema é sobre abuso infantil. Você sabia que a cada hora 4 crianças são abusadas sexualmente no nosso país? Pois é, gente. É uma estatística extremamente horrível. E eu tenho certeza que você também não é de comum acordo com isso. Então, a gente precisa orar pelas nossas crianças, a gente precisa... E o que mais chama atenção, sabe o que é, gente? É que em muitos lugares, porque depois que teve esse testemunho da Amanda, muitas pessoas mandaram mensagem, principalmente do estado dela, que é o Pará, em muitos lugares. E dentro desse contexto de estados, pessoas dizendo que isso é algo cultural. Pessoas dizendo que isso aí é algo que acontece. Existe até mesmo uma história do Boto, dentro do estado do Pará, que diz que a fulana apareceu grávida, é a filha do Boto. Pois é. O Boto só tomou uma carga que, na realidade, são de abusadores, que muitas vezes abusaram suas filhas, abusaram sobrinhas, abusaram irmãs. E isso acontece, e isso é uma coisa que é pouco falado. Eu não sei o porquê, porque é extremamente horrível. Então, gente, quando a Amanda relata a história dela e mostra o quanto é destrutivo isso na vida de uma pessoa, que ela foi levando isso por tanto tempo, durante anos, que chegou um momento em que ela se entregou para droga, se entregou para prostituição. E se entregou para uma área muito forte também, que principalmente mulheres têm quando têm experiências negativas sexualmente falando, que é na área do homossexualismo. Então, gente, a gente precisa olhar com os olhos diferentes para esses casos. A gente precisa orar mais, a gente precisa pegar pela mão e ouvir quando existe algo gritando como socorro de crianças que estão vivendo num contexto de abuso. Então, pais, parentes, todos aqueles que estão perto e amam suas crianças, fiquem atentos aos sinais, porque isso a gente precisa prestar atenção. Gente, acompanhe essa história, eu tenho certeza que você vai ficar impactado. É uma parte muito triste,
é uma parte que a gente precisa mostrar, mas também tem um outro lado que é fantástico. É quando tem um encontro com Cristo, é quando Cristo se revela a ela, é quando Cristo dá uma direção para ela olhar o segredo daquilo que Deus queria para a vida dela num livro. E ela, lendo aquele livro, ela tem um impacto com o Senhor. E para a honra e glória do Senhor, até hoje ela está nos caminhos e está trazendo palavra e direção para muitas mulheres. Então, por favor, gente, eu tenho certeza que você vai ficar triste, mas impactado com aquilo que Cristo ele realmente faz na vida de todas as pessoas e principalmente aqueles que se colocam diante dele. Gente, Deus abençoe a todos. E fique aí e acompanhe essa história abençoada da Amanda Oliveira. Ele nos mostra todos os dias que ele é Deus. A minha vida, pastor, depois que eu tive essa notícia, era perturbar a vida dela, tipo, mandar mensagem, por quê, eu quero saber e tal, essas coisas assim, e me trancava. Após isso, me trancava e começava a cheirar cocaína. Se afundar mais. Cheirava todo dia, pastor. E eu já passei de todo final de semana, um dia ou outro, eu passei a usar todo dia. Só fazia atravessar a rua de casa. E num dessas loucuras, né? Eu já consegui... Eu ficava ouvindo vozes. Boa, passava o efeito da droga, tudo eu ouvia vozes. Tá uma fracassada. Te joga daqui. E quando eu usava cocaína, apurava mais. Eu dei entrada 2 vezes no hospital psiquiátrico. Eu corria, louca, tipo de uma ponta a outra da casa. Tem gente aí. E os meus colegas que também usavam não aguentavam ficar comigo. Não aguentavam. Porque era muita loucura. O diabo queria me matar na loucura e me fazer me jogar. Foi que no domingo eu cheguei, né, fui pra festa, cheguei e comecei a usar cocaína e falei, eu vou morrer. Hoje eu vou me matar. Hoje vai ser o último dia de loucura, porque eu não quero mais viver isso. E comecei a usar cocaína. Peguei mais e mais e mais. E nessa loucura, eu ficava na frente do espelho dizendo, não me reconheço. E no terceiro dia, essa loucura passou 3 dias, de domingo até quarta-feira. Eu já muito enlouquecida, muito. Eu me tremia todinha. Eu fui pra frente do espelho. Não me reconheço mais. Tipo, eu vi um homem. E eu falava assim mesmo. O que é que tu quer? Loucura. E eu tinha entrado em contato com uma colega, uma vizinha, pra saber quem era que tava fazendo feitiçaria pra mim. Me dá o número do teu pai de santo aí, que eu quero ver quem é que tá fazendo feitiçaria pra mim. Entrei em contato com o pai de santo. O pai de santo falou 6 horas só que podia consultar. E 4 horas da tarde, eu fui pra sala da minha casa, me tremendo toda. Eu sentei e falei, aqui eu vou morrer. Aqui vai ser o lugar que eu vou morrer. Eu vou abrir toda a casa, porque, pelo menos para me encontrar o meu corpo. E mandei mensagem pro zelador. E eu tinha pensado, lá na minha cama, a fome que eu tava e que eu não tinha nem o que comer. Feito, né? Eu não tinha força para fazer comida. E o zelador prontamente foi até mim e falou que ia levar uma quentinha para mim. Né? Ele falou, tu já comeu? Eu digo, 3 dias que eu não como e não bebo água. Eu tô ali naquela garrafa de gin, eu vou me matar. E eu já falei com o pai de santo, e eu falava assim. Ele falava, Amanda, não fala com essas pessoas, não. Acho que eu tenho um amigo ali, pastor, e ele talvez possa, tu aceita uma oração? E eu falei,
Tá, mas marca com ele outro dia, porque hoje eu vou consultar o pai de santo. E fiquei nessa loucura. Comi um pouquinho só e fui pro sofá. No sofá me bateu o desespero. Eu vi ali a morte. Na minha frente. Ia dizer alucinação, alucinação, alucinação. E para. Eu ia pra dentro do banheiro, me olhava no espelho e via aquela coisa feia. Sensação de morte, né? E eu sentei... Não é possível. Eu vou morrer. E eu comecei a me desesperar. E eu comecei a clamar a Deus. Deus, se tu realmente existe, Pai, por favor, me ajuda. Me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor. Me socorre, me salva, me transforma. E comecei a clamar. Muito forte. E veio na minha mente muito forte, né? Coisa de louco, sabe? Vai em cima da tua cama, que lá tem a resposta. E quando eu cheguei, pastor, em cima da minha cama, eu cambaleando, do jeito que eu tava, eu digo, eu tô ficando doida. Tava esse livro aqui, que eu ganhei num retiro que eu fui em outubro. E eu dormia com ele todo dia. E todo dia eu ia ler. E nunca li. Eu dormia agarrada. Eu, cheirada de cocaína, eu dormia agarrada com o livro. Hoje eu vou ler. E nessa coisa eu dormia. E o mover de Deus foi tão grande nesse dia que ele vai lá em cima da tua cama que tu tem a resposta. E tava nesse livro aqui, ó. Eu fui logo aqui, ó. Seja bem-vinda, minha princesa, e prepare o seu coração para 3 dias do cuidado dos céus para com a sua alma e o seu coração. Permitir-se ser curada é um privilégio para quem quer crescer em Deus e alcançar novos níveis. Somente pessoas curadas têm poder para ser instrumentos de cura na vida de outras pessoas. Sem ajustes na alma, não temos êxito no nosso relacionamento com os outros, nem conosco, muito menos com a nossa família. Temos que conhecer que no decorrer da vida a alma recebe muitos conceitos errados. Quantas vezes nós mesmos sem saber, vamos recebendo tantas cargas que não são nossas. E por isso sentimos-nos cansadas e entristecidas. Quando há chamada de Deus para nós é vida em abundância. Quando nos permitimos ser curadas, deixamos morrer o que não nos pertence e vemos brotar um novo de Deus em nós. Por isso, a partir de agora, você vai precisar tomar algumas decisões. E a primeira é: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observe os meus caminhos. Glória a Deus. Cara, quando eu li isso aqui, eu disse, não, Deus, tu existe mesmo. Tu existe, cara, e tu gosta de mim desse jeito. Tu me ama desse jeito, do jeito que eu tô aqui toda suja. Como é que tu pode me amar desse jeito? Todo mundo virou as costas pra mim. E eu folhei, né, e lembrei, né, todas as vezes que eu ia na igreja só em busca de amenizar aquilo que eu tava sentindo naquele momento, mas nunca dava um passo pra Deus. Sim. Sabe? E aqui, ó, muitas vezes buscamos por Deus a fim de que nossos problemas sejam solucionados. Queremos que Ele atinja o ponto onde se encontra a nossa dor, pensando que é naquele tumor alojado, naquela pessoa que nos traiu, na conta bancária que está desfalcada, ou até mesmo naquele familiar que nos feriu, nos frustrou, nos machucou. Esquecemos que é na nossa alma que os sentimentos se instalam.
é no nosso coração que as dores se infiltram, independente da causa. Deus, para resolver os nossos problemas, só nos pede uma coisa: dá-me teu coração. Muito obrigado a todos, muito obrigado, carinho de todo mundo, muito obrigado que nesse ano de 2023 aí, as curtidas, os compartilhamentos, as mensagens, a gente tá totalmente sem palavras. A ideia, gente, é que 2024 cresça ainda muito mais. Então, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilha, curta, entra no nosso Instagram, no TikTok, nos nossos canais de acesso, onde a gente libera toda a palavra que é lançada aqui. Então, por favor, gente, Deus abençoe a todos, que esse ano de 2024 seja extremamente abençoado na vida de cada um de vocês. Deus abençoe.